oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras. Olá, meus queridos irmãos, minha querida igreja. É um prazer novamente poder estar junto com vocês para compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela sempre cumpre o seu propósito. A palavra de Deus, ela não depende de quem a está expondo, ela não depende do pregador. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo usa a palavra dele. Então, a despeito daquele que está falando, está comentando, está explicando a palavra, Deus fala através da palavra. E a minha oração é que Deus, através da palavra dele, fale ao teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome por este privilégio agora de estarmos juntos virtualmente para poder compartilhar a tua palavra. Eu peço que a tua graça, a tua misericórdia repouse sobre nós e que teu Espírito esteja usando a tua palavra para falar ao nosso coração, para estar colocando na nossa alma aquilo que o Senhor quer que saibamos. Portanto, Pai, por favor, fale-nos agora em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Nós estamos nesse momento de oração compartilhando a palavra de Deus. É um momento de oração. Mas nós temos que equilibrar palavra e oração, Bíblia e oração. Então eu tenho compartilhado a palavra de Deus e depois eu tenho te desafiado a ter um momento de oração. Nós temos que aproveitar esse momento de quarentena, quando estamos em casa, nós temos um tempo maior para poder estar orando, compartilhando, conversando com Deus. Nós vamos falar sobre isso aqui na mensagem. Mas não esqueça de orar por você mesmo, pela sua vida, pela sua saúde, pela sua integridade pessoal, pelo seu relacionamento com a sua família. Não esqueça de orar por você mesmo. E depois ore por sua família, por todos os seus familiares. E não esqueça do nosso querido Brasil. Ore pelo nosso Brasil. Eu tenho dito que o Brasil está precisando de uma intervenção, mas não é de uma intervenção militar, de uma intervenção de partidos políticos, de conceitos filosóficos. O nosso país, nosso querido país, está precisando de uma intervenção divina. Que Deus venha sobre o nosso país com graça, com misericórdia, com favor, com perdão. Que Deus restaure o nosso país. E para isso, é claro, é preciso que essa restauração, que essa mão divina comece a agir lá em Brasília. Lá no nosso Planalto, lá no nosso Congresso, lá no Supremo. Deus precisa começar agindo lá. E nós precisamos, então, pedir a Deus, orar por isso. Amém? Nós estamos compartilhando o Salmo 23. Salmo 23. E estamos, então, agora no verso 3. O Salmo 23 começa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Amém?
Na semana passada nós refletimos sobre a primeira parte deste verso, refrigera a minha alma. Nesta semana nós vamos refletir na segunda parte desse verso, a parte B. Ele me guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então nós vamos trilhar por esse caminho. Também eu quero fazer aqui um histórico dessas 3 semanas e mais essa quarta na qual estamos entrando agora. Na primeira, nós estamos estudando sobre o combate ao estresse. Eu tenho dito também, eu não sou psicólogo e não estou aqui fazendo um trabalho de psicologia. Estou fazendo aqui uma exposição da palavra de Deus e usando aqui, nas entrelinhas da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos ajuda para tratar a nossa alma. O bom pastor, o Senhor do Salmo 23, ele nos conduz para nos dar esse refrigério na alma. Então, na primeira semana, nós estudamos o remédio de Deus para a ansiedade. A ansiedade, então, é um passo para você, é o primeiro degrau para você chegar ao estresse. Depois nós vimos o remédio de Deus para a inquietude. Então, no primeiro verso, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, nós precisamos deixar de lado a ansiedade, ela não serve para nada. O segundo passo, então, o remédio de Deus para a inquietude. Quando você está inquieto, isso pode te levar a um estresse. E aí nós lemos, em pastos verdejantes, ele me conduz, me leva a águas tranquilas. Na terceira semana passada, nós vimos o remédio de Deus para a cura emocional, quando ele restaura a minha alma. A questão das culpas, dos ressentimentos, daquelas mágoas, daquelas cicatrizes na alma, ele restaura a minha alma. E nesta semana, o remédio de Deus para a indecisão. Ele quer me guiar, ele quer me mostrar o caminho, ele quer me conduzir. Ele quer te dar essa direção. É o que nós vamos ver nesta semana. Durante esta semana é o que nós vamos ver. Guia-me pelas veredas da justiça, por caminhos de justiça. É claro que o escritor desse salmo foi Davi. E Davi sabia muito bem o que era conduzir ovelhas por aquelas montanhas. Ele sabia o que era isso. Aqueles despenhadeiros, aqueles trilhos nas montanhas. Se você conhece, claro, no Brasil nós temos planícies, mas nós temos áreas montanhosas também. E aí as ovelhas naqueles trilhos, e o risco, o perigo que elas corriam. E o bom pastor vai conduzindo o rebanho ali por aqueles trilhos. E ele diz que ele, o Senhor Jesus, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então a vida ela gira em torno das nossas escolhas e decisões. E nesta semana eu vou incentivar você a tomar uma decisão de seguir a direção do Senhor. Deixar que Ele te conduza por esses caminhos retos, caminhos de retidão. O sucesso de uma pessoa está alicerçado, ele está assentado, ele está sobreposto às decisões que essa pessoa tomou. Se você tomou más decisões erradas no passado, você tem uma vida mal sucedida. Se você tomou decisões corretas, perfeitas no passado, você tem uma vida bem sucedida. Então, nesse momento, vamos estudar este verso do Salmo. Ele guia-me por caminhos de retidão, caminhos de justiça, de retidão. Ele me guia por esses caminhos. Então, se você escolher seguir por esse caminho, você terá uma vida muito melhor. Então você estará seguindo o caminho que o Senhor Jesus está te apontando. Talvez você esteja nesse processo de precisar de tomar uma decisão. Talvez quanto ao emprego. Talvez você esteja desempregado. Talvez você esteja imaginando que ao voltar para o trabalho, quando o patrão disser que você pode voltar, você vai chegar lá e encontrar uma carta de demissão. Você não sabe o que está acontecendo. Talvez a questão de saúde, ela se agravou. Ou talvez você não estava doente, mas agora apareceu aí uma enfermidade. Você precisa tomar decisões. Talvez se você é solteiro, está pensando em se casar, tem que tomar uma decisão, casa, não casa, quando casa, com quem se casa. Talvez de mudar de local, de habitação, de residência, e você está nessa indecisão, se muda, se não muda, para onde vai, o que fazer. Talvez amizades, você precisa romper com algumas amizades, talvez iniciar outras amizades, você tem que tomar essas decisões, então nós estamos sempre precisando tomar decisões. E nós ficamos sempre com medo de acertar e medo de errar. Será que eu vou acertar? De acertar nós não ficamos com medo, nós queremos acertar, mas nós temos um medo muito grande de fracassar nas nossas decisões. Eu tive um caro pastor, aprendi muito com ele, mas aquele pastor
Uma vez ele foi convidado para uma determinada igreja. E aí a igreja que ele estava pastoreando não permitiu que ele fosse. Eles disseram, o senhor não vai, o senhor vai ficar aqui e acabou, nós não vamos deixar o senhor sair. E aí ele decidiu ficar, e ele não foi para aquela igreja. E durante mais de 2 décadas, ele passou nessa igreja pastoreando e sofrendo. Ele teve momentos horríveis na sua vida. Tanto que quando ele foi convidado a sair, aliás, quando ele ouvia-se uma possibilidade de um convite para ele sair, ele já ficava todo eufórico e querendo ir, e talvez indo e se oferecendo, que ele queria sair, ele queria ir embora. Mas ele passou mais de 2 décadas sofrendo por uma decisão errada lá no passado. Então nós precisamos saber de Deus, qual a decisão, que caminho tomar. E ele está nesse salmo dizendo que ele quer guiar-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Você não pode continuar decidindo errado se você tem feito isso. Em Tiago, capítulo 1, verso 6, diz assim, pois quem duvida é semelhante à onda do mar. Se você tem dúvida, uma hora você está lá em cima, tá feliz da vida, uma hora você está lá no fundo do poço e tal, é como a onda do mar. Mesmo depois de decidirmos corretamente, ainda ficamos preocupados. E isso pode levar ao estresse, isso com certeza leva ao estresse. Há um remédio para combater essa dúvida, essa ansiedade. E o remédio está na palavra de Deus, no Salmo 23, o verso 3. Ele me guia por caminhos retos, por caminhos de retidão, por caminhos justos, caminhos de justiça, por amor do seu nome. O remédio é deixar Deus dirigir a sua vida. Porque ele, o nosso Deus, disse que ele é o nosso pastor. E ele quer nos conduzir. Então deixa ele te conduzir por esses caminhos de retidão. Permita que ele faça isso. Ele alimenta, ele supre, ele protege, ele guia, ele orienta, ele dá a direção. Ele faz tudo para a gente. Ele quer conduzir, ele quer administrar a nossa vida e nos conduzir seguramente. Então, Deus está dizendo, darei direção à sua vida, se você permitir. Então, se você permitir, você disser, Senhor Jesus, eu aceito isso. Eu quero que o Senhor me guie por esses caminhos de retidão. Porque falhamos. Falhamos porque nós valorizamos aquilo que não é prioridade. Aquilo que não está em primeiro lugar. Nós valorizamos o secundário. E aí é por isso que nós falhamos. Nós precisamos procurar a Deus, estudando na palavra dele, o que são as coisas prioritárias, o que está em primeiro lugar. Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e a sua retidão. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, primeiro buscar aquilo que está em primeiro lugar. Então, nós valorizamos o que é secundário. Por isso, nós pegamos o caminho errado. E quantas vezes nós pegamos atalhos, quantas vezes pegamos o caminho do suborno, o caminho da venda de sentenças, o caminho da perdição, o caminho dos erros, caminhos pecaminosos, caminho de vícios. Pegamos então esses subterfúgios. Por quê? Porque não seguimos o caminho que Deus tem para nós. Alguém diz, eu quero fazer a vontade de Deus, já tentei, mas nunca entendi. E por que eu não consigo entender? Porque é tão difícil entender a vontade de Deus. Então, já estou tentando concluir. Então, Deus quer nos guiar. Ele quer que conheçamos sua vontade. Mas, do que queremos realmente saber? Nós queremos saber a vontade de Deus. Nós queremos a vontade de Deus para nós. Então, o problema é que tentamos descobrir o caminho da vontade de Deus de maneira errada. Por exemplo, o Rick Warren, ele diz que nós procuramos saber a vontade de Deus primeiro por métodos mecânicos. Métodos mecânicos. Nós queremos um método, uma fórmula. Por exemplo, 21 leis. Talvez se eu dissesse para você que faça primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, quarto isso. Então nós queremos isso. Nós queremos algo mecânico. Algo em que a gente sabe que é primeiro, que é segundo, que é terceiro, quarto, quinto, e nós sabemos um caminho. É algo mecânico. Então nós buscamos saber o que é certo, o caminho que devemos seguir, por meios mecânicos. Outro meio místico, nós queremos um sentimento, um calafrio, sentir uma emoção. É aquela pessoa que diz assim, eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu nem sei como é que foi. Eu estava ouvindo a mensagem, de repente eu senti um calafrio, senti uma coisa aqui dentro, não sei o quê, e eu levantei e fui lá à frente. Eu nem estava querendo ir. A pessoa ele está nas entrelinhas dizendo, eu nem queria fazer isso, mas eu fui levado à frente. Uma vez eu trabalhei com um empresário, e ele tinha uma representação, e eu fui, então, um dos representantes lá comerciais da empresa dele.
E foi um momento interessante para minha vida. Eu até ganhei um dinheiro legal lá. Ele vendia um material que foi muito bom para mim. Foi um período muito bom. E aí o que aconteceu? Quando ele soube que eu era seminarista, que eu estava no seminário, numa reunião, ele então deu o seu testemunho de como ele se tornou membro daquela seita. E ele disse, olha, um dia eu estava lá sentado e o ancião começou a falar e de repente o cinto, a fivela do cinturão daquele ancião começou a brilhar. Começou a brilhar. E quando ela começou a brilhar, eu fui atraído. Eu levantei-me do meu lugar e fui sendo conduzida até a frente. E aí, assim, eu me tornei membro dessa, ele disse então, da religião lá, né, Então as pessoas querem isso, querem alguma coisa mística, querem sentir um calafrio, o cabelo tem que ficar em pé. Então tem que ser alguma coisa mística. Por isso que nós não encontramos esse caminho pelo qual Deus quer nos seguir, no qual Deus quer nos conduzir. Ou então nós queremos algo mágico, algo sobrenatural. Nós queremos a mão de Deus escrevendo na parede. Nós queremos que Deus se apresente, que o anjo Gabriel se apresente e puxe a espada, desembanhe a espada. Então nós queremos algo assim. Então é como se Deus vai me telefonar, o celular vai tocar, eu vou atender e ele vai dizer assim, eu sou o Senhor teu Deus. Ou então Deus vai passar um e-mail para mim, um zap, eu vou abrir lá a minha mídia lá e vou encontrar Deus falando. As pessoas querem isso. Então esses métodos levam à frustração. As pessoas ficam frustradas porque isso não leva a lugar nenhum. O método inteligente. Então nós precisamos do método inteligente. Nós precisamos usar o nosso raciocínio, a nossa inteligência. A palavra de Deus nos diz sobre isso. Nos diz sobre isso. Eu quero ler um verso, eu posso até tentar mencioná-lo de cor, mas eu não quero falhar. Então, a palavra de Deus no livro, na carta de Romanos, aos Romanos, eu estou tentando ser mais rápido, na carta aos Romanos, capítulo 12, o verso 2, o apóstolo Paulo nos diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem que ser algo inteligente, tem que ser algo que você sabe o que está fazendo, você sabe o que você quer, você decide. É uma decisão sua. Deus não impõe nada, Ele não coloca a goela abaixo para você, Ele não diz é isso que você tem que fazer e pronto. Não, Deus te fez uma pessoa autônoma, você tem autonomia, você tem que decidir. A vida está alicerçada em cima das nossas decisões. Então você tem que decidir, não tem que ser algo místico, algo mecânico, algo mágico, tem que ser algo inteligente. Tem que ser algo inteligente. Olha a Bíblia. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então começa aqui, tem que ser algo inteligente. Você é inteligente. Você é inteligente. Então escolha esse caminho. Os métodos anteriores levam à frustração. Esse caminho nos leva a fazer a vontade de Deus. Então como saber o caminho? Como saber a vontade de Deus? É o que nós vamos continuar amanhã. Então, como saber? Você precisa primeiro admitir. Você precisa acreditar que precisa saber esse caminho. Você precisa pedir a Deus esse caminho. Você precisa ouvir Deus falando ao seu coração. E você precisa confiar. Confiar em Deus. Então, que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu te espero amanhã para a gente continuar. Você é uma pessoa muito especial. Você tem o poder nas suas mãos de tomar as decisões. Mas se você não sabe como tomar as decisões, há uma pessoa que sabe qual é o caminho para você seguir. E ele está dizendo, ele me guia por caminhos de justiça, por amor do seu nome. Se você tem dúvidas sobre o que fazer, que caminho tomar, que direção seguir, busque o Senhor Jesus, que Ele te abençoe. Amém? Eu vou orar. Pai, abençoe essa pessoa que está me ouvindo, Pai. Dê que ela possa buscar a Tua direção, que todos nós possamos ser ovelhas, sendo conduzidos pelo Senhor, que é o nosso pastor. Pai, abençoe a família dessa pessoa, o lar, o trabalho, as emoções. Pai, a questão profissional, os suprimentos que essa pessoa está precisando. Pai, abençoe. De que ela possa sentir bem de perto a Tua mão, Pai.
a abençoando, a conduzindo para o bem dessa pessoa e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até amanhã. Te aguardo amanhã às 23 horas, quando vamos estar juntos novamente estudando o Salmo 23. Amém. Orar a Deus faz bem.